Olá pessoal, hoje a aula é sobre mutações. Sim, o que são mutações? São alterações no material genético, no DNA e no RNA. As mutações são fenômenos incontroláveis, imprevisíveis, não podem ser induzidos de propósito, você não sabe o que vai sair a partir de uma mutação. As mutações elas podem ser causadas por fatores físicos, como radiação, podem ser causadas por fatores químicos, como drogas, podem ser causadas por fatores biológicos, como vírus. As mutações são importantíssimas evolutivamente. Por quê? Porque evoluir é mudar. E a variabilidade genética ela pode ocorrer através do crossing over, que é a recombinação gênica, ou pode haver através das mutações. Só que recombinar, como o nome já próprio diz, recombinar é misturar o que já existe. Então o ineditismo só vem pelas mutações. As mutações, como são fenômenos aleatórios, incontroláveis, você não sabe o que é que vai sair dali. Podem sair coisas boas, podem sair coisas ruins. As mutações, elas podem ocorrer em células somáticas ou elas podem ocorrer em células germinativas. Professor, o que é uma célula somática? É qualquer célula do seu corpo, da pele, do coração, do fígado, dos rins, do cérebro, que não células gaméticas, tá? Células germinativas. E as células germinativas já diz o próprio nome, são células que vão dar origem aos gametas, são também os próprios gametas. Então, células somáticas, elas podem sofrer mutações, podem haver alterações, porém elas não são herdáveis, elas não são transmissíveis. Você não vai transmitir uma célula da pele ou uma célula do coração para o seu filho. O que pode ser transmissível é quando as mutações ocorrem em células germinativas, ou seja, nos gametas. Aí sim podem se transmitir. Professor, eu não estou entendendo direito. Povo, preste atenção. Imagina uma pessoa que se expõe muito à radiação solar. Ela pode ter mutações nas células da pele e desenvolver um câncer de pele. Ela não vai doar câncer de pele para o filho, porque senão não doa células da pele. Tá? Agora, o que pode acontecer é a pessoa doar fragilidades do material genético. Todos nós as temos. Então você pode ter fragilidade, sei lá, em regiões do material genético diferente das minhas. E isso lhe dá propensão a ter uma determinada doença que eu não vou ter tanta propensão. Então o que você doa é sempre probabilidade. Agora lembre-se que as mutações não só vão causar doenças, não. Elas podem pegar até fazer com que o seu material genético seja melhor, que suas características sejam melhores. Tá? Eu costumo comentar em sala que assim, existem pessoas que já nasceram imunes a doenças que nós nem sabemos que existem ainda. Por quê? Porque elas nasceram diferentes, tá? Porque elas têm mutações que fizeram com que elas ficassem resistentes, mas não foi algo induzido, não foi algo de propósito, entendeu? Essas mutações elas podem ser gênicas ou cromossômicas, o nome também já diz tudo, pô. Gênica quando ocorre naquela sequência do DNA que determina a formação de uma proteína, é algo mais pontual, né? Vai alterar a formação de uma proteína. Enquanto a mutação cromossômica afeta uma estrutura bem maior, né? Ou o cromossomo estruturalmente, pode envolver centenas, dezenas de genes, ou ainda pode afetar a quantidade de cromossomos e até atingir milhares de genes ao mesmo tempo. Então as mutações podem ser gênicas ou podem ser cromossômicas. Eu ainda coloquei aqui do lado, além de todo esse texto que eu falei para você, né, essa imagem que fala sobre uma discriminação futura, que além de gênero, raça, sei lá, idade, você pode ter as alterações genéticas como um fator de discriminação. Mas isso é para uma outra aula, uma aula de bioética. Bom, vamos falar agora sobre os tipos de mutações gênicas, tá? Aquelas que afetam o gene. Então, a mutação gênica ela pode ser do tipo silenciosa. Quando é que ela é silenciosa? Quando ela não altera o aminoácido que vai se encaixar e, consequentemente, não altera a proteína. Como assim? Dá uma olhada aqui, ó. Então, GAA dá o ácido glutâmico. GAG, ou seja, trocou o A pelo G, também dá o ácido glutâmico. Lembra da aula de ácido nucleico, da terceira aula de ácido nucleico sobre tradução? Pois bem, lembre-se que o código genético ele é degenerado, que existe mais de uma sequência para o mesmo aminoácido. E é esse caso aqui. Se não alterou o aminoácido de encaixar, também não alterou a proteína. Então, é uma mutação silenciosa. Beleza? Alterou o genótipo, mas não alterou o fenótipo. Bom, e uma mutação por perda de sentido. Tá? O que é uma mutação por perda de sentido? É quando troca um aminoácido. Então, aquela sequência AGC, daqui ó, serina, trocou esse aminoácido, essa base nitrogenada aqui do meio, AAC, e consequentemente trocou o aminoácido de serina para leucina. E aí, o que é que vai dar, ora?
Se é um aminoácido diferente, altera a proteína. Essa proteína agora tem uma outra estrutura e ela pode determinar uma função diferente para essa proteína. Por exemplo, existe uma doença conhecidíssima, muito está na genética, chamada anemia falciforme, que é a alteração entre dois aminoácidos, do ácido glutâmico para a valina. É apenas uma base nitrogenada que muda, altera um aminoácido, altera a proteína. E daí? E daí que essa proteína é a hemoglobina. A hemoglobina que transporta o oxigênio. Uma hemoglobina alterada não transporta adequadamente o oxigênio, o que pode levar até a pessoa à morte, se essa alteração for nos dois cromossomos ou se foi apenas em um cromossomo. Entendeu a ideia? Então, trocou um aminoácido, altera a proteína, alterando a proteína, pode pegar e causar uma doença, pode até levar à morte da pessoa, depende da proteína. Ou pode até melhorar aquela proteína, não sei, depende do que proteína é, depende de qual aminoácido vai ser trocado, depende da consequência disso, ok? Outra alteração, outra mutação gênica é a mutação sem sentido. Qual é a sem sentido? É quando dá um código de parada, como assim? AGC determina serina. Se eu trocar o G pelo T, ATC determina um código de parada. E aí? Onde foi esse código de parada? Tá? Foi no início? Foi no final? Essa proteína ficou sem um aminoácido? Ficou sem dois? Ficou quase sem todos os aminoácidos? Provavelmente essa proteína não vai ser formada. Que proteína é essa? Sei lá, vamos dar uma hipótese. Se fosse a insulina, a pessoa seria diabético tipo 1, porque ela não produz uma insulina. Então, quando é sem sentido, é quando dá um código de parada. E ainda existem as mutações gênicas por alteração do framing, que é a alteração do módulo de leitura. Tá? Como assim? Olha aqui. Houve uma deleção, houve a retirada de uma base nitrogenada do G, ó, tirou o G. E aí, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que não vai parar a leitura, não. Vai continuar a leitura. Como assim? Tirou o G, a trinca vai ficar A, G. E aí? E aí vai determinar um outro aminoácido, que nesse caso aqui vai ser lisina, em vez de ser o ácido glutâmico. E só alterar isso? Não, porque toda a sequência vai ser alterada. Então, em vez de ser GCA, como o G veio para a primeira, para essa outra trinca aqui anterior, né? Então você vai ter agora CAC, que em vez de ser alanina, vai ser histidina. E assim subsequentemente. Onde é que houve essa deleção? Foi no início? Foi no final? Quantos aminoácidos serão trocados? Então, essa mutação ela pode ser bastante danosa, ela pode alterar a proteína, pode impedir a formação da proteína. Então, o código de leitura, ou seja, quando altera o frame, é quando altera a sequência de aminoácidos que vão se encaixar, não é apenas um aminoácido que vai ser trocado ou que vai ser perdido, ok? Então, sabendo os tipos de mutações gênicas, no caso aqui, silenciosa, por perda de sentido, sem sentido e por alteração do módulo de leitura, a gente agora vai para um exercício. Então dá uma olhada aqui. Eita, olha o exercício. Pessoal, foi o que a gente combinou. Quando tiver um exercício, você vai parar o vídeo, você vai tentar fazer o exercício antes de ver a resolução, senão não adianta. Você tem que tentar fazer. Professor, eu não estou ainda seguro para fazer o quesito. Volta o vídeo, pô, dá uma olhada no vídeo. Dá uma olhada se repete para você ter certeza. Vem para o quesito, vai, volta, até você ter certeza de como responder. E aí sim você vai ver a resolução. Beleza? Então dá uma parada agora. Fez o quesito? Vamos voltar? Então vamos ler o quesito, eu vou explicar como é que ele é feito, tá? Ele diz, os códons UGC, UAU, GCC e AGC codificam respectivamente os aminoácidos cisteína, tirosina, alanina e serina. O códon UAG é terminal, ou seja, indica a interrupção da tradução. Um fragmento de DNA que codifica a sequência serina, cisteína, tirosina e alanina sofreu a perda da nona base nitrogenada. Assinale a alternativa que descreve o que acontecerá com a sequência de aminoácidos. Eu já coloquei aqui a sequência que ele pediu, serina, cisteína, tirosina e alanina, de acordo com os códons que ele deu, vai ser essa aqui. Ok? Então tá aí na ordem bonitinha. Ele pede você tirar a nona base nitrogenada. Então vou tirar aqui, ó, o U. E agora, o que é que vai acontecer? Primeiro, pense logo, que mutação é essa? Pensou? É a alteração do código do frame, né? Por quê? Porque ao tirar você, né, pegar e tirar aqui essa base nitrogenada, o que é que vai acontecer? Vai pegar a próxima. Vai pegar a próxima, aí vai ficar essa sequência agora aqui, ó. Em vez de ser UA, eu nem me lembro qual era que estava aqui, tá? Vai ficar UAG. E agora, ele diz, olha, o código UAG é terminal, ou seja, indica a interrupção da tradução. Então, o que foi que aconteceu?
a tradução foi interrompida no segundo aminoácido, porque esse aqui não vai existir. Esse aqui não vai determinar aminoácido nenhum. Então você vai pegar e ver aqui a sequência, ó, o aminoácido tirosina será substituído, não é o caso. O aminoácido tirosina não será traduzido, resultando numa molécula com 3 aminoácidos, né, com 2. A sequência não será traduzida, pois essa molécula de DNA alterada não é capaz de comandar esse processo. Não, vai haver uma tradução, agora não vai haver completa. A resposta é a letra D de dado. A tradução será interrompida no segundo aminoácido, não é no terceiro, é no terceiro códon, mas é o segundo aminoácido, porque o terceiro já não vai existir, que é um código de parada. Beleza? Então você tem aí as alterações gênicas, as mutações gênicas, os vários tipos. Dá uma revisada, vá fazer exercícios. Importantíssimo você estudar. Ok? Um abraço. Até assim, vamos ter a nossa segunda aula de mutações, né? Que vão ser as mutações cromossômicas, as aberrações cromossômicas, estruturais e numéricas. Então, depois dá uma olhadinha nelas. Beleza? Um abraço, pessoal.